Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril de 2019. Estamos iniciando mais uma edição online do programa Hora da Notícia. Estou baseado em Sobral. Estou junto com os colegas e amigos jornalistas que estão lá no estúdio da Rádio Assunção, em Fortaleza, André Capiberibe e Renato Abreu. Bom dia, André. Bom dia, Renato. Bom dia, os nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção. E um abraço especial para quem fez o partilhamento do vídeo, como o Henrique Costa, o Alexandre Viana, o André Luiz Freitas, Francisco Edvar, o Júlio César Targino, o Jesus Alves, o Márcio Borges, Ricardo Mindelo, José Soares, o Grijalva Costa, o Olavo Souza, o Auriclésio Macedo e quem já entrou em contato no WhatsApp 9616-1470, como Marcelo Flecheiras, da Flecheiras, o Joé de Paiva e o Odair de São Paulo. Bom dia, Olavo Souza. Bom dia, André. Na verdade, está querendo fugir da justiça para ir para a justiça eleitoral, certo? Ele quer ficar só no Caixa 2, achar que foi Caixa 2, que não houve crime de lavagem de dinheiro, né? Na verdade, acho que é um esperneio fora de hora. Há muito tempo ele já devia ter feito isso. Há muito tempo ele já devia ter aceitado a prisão domiciliar, pedido isso, ele podia ter direito a isso, pelo menos ter reivindicado, mas, como ele disse agora nesse artigo, né, ele prefere ficar de cabeça erguida na prisão a ficar, ele usou do quê, né? A ficar de cabeça baixa, livre, né? Na verdade, não tem muito sentido isso que ele está dizendo, porque ele imaginava que os seus amiguinhos iriam soltá-lo. Não deu certo, a estratégia foi errada, então aquela altivez que ele mantinha está indo por água abaixo. Uma das provas é essa tentativa de reconhecer alguns erros e outros não, para ver se ele é beneficiado pela justiça brasileira. E que muitos ontem, no ato, né, prol do Lula, aliás, ontem eu passei pela rua, andei de bicicleta ali pela Beira-Mar, e vi alguns gatos pingados realmente em favor do Lula, mas, puxa, não tinha que ter muito mais gente, né? Aí na volta eu passei pela Beira-Mar e vi um amontoado de gente, enfim, tem gente aqui a favor do Lula. Mas qual surpresa? Era, na verdade, um movimento bonito, em prol dos autistas, né? Muito bonito o movimento, abraçando os autistas, fazendo uma reflexão sobre o autismo, né? Que a gente deve abraçar nas pessoas que são autistas, né? Então, na verdade, quem parece que está sendo autista no mau sentido daquilo que teve de pejorativo, que é viver numa bolha, está sendo o Lula e está sendo também os seus militantes, que na expressão do Renato, estão presos ao seu próprio presidente. Lá de dentro da cadeia, Lula comanda o PT, dá ordem ao PT, diz qual é a estratégia, diz que deve combater a reforma da Previdência, essas coisas todas. E muitos dizendo ainda, né? Eu quero, cadê a prova? Cadê a prova do Lula que foi condenado sem provas? Como o Renato já falou, na sexta-feira teve o café com Kleber e teve a presença e a participação brilhante do Djalma Pinto. Ele falou uma dessas, um ouvinte perguntou, diz, olha esse negócio de Lula condenado sem prova. Ele disse, olha, o ministro atual, né, o então juiz Moro, usou de todas as provas possíveis, usou provas materiais, provas testemunhais e provas periciais. Esse apartamento que dizem que é leguelé, né, na boca de alguns, olha, muita gente queria esse apartamento meia-boca na beira da praia do Guarujá, viu, André? Eu mesmo me candidataria a ter um apartamento desse. Ele é um legalhé. Não, André, meia boca, isso é nas palavras dele. É um apartamento que é triplex com elevador. Se isso é um apartamento meia boca, neném, eu não sei o que é um apartamento ruinzinho mesmo, né? Ruinzinho são os apartamentos da Minha Casa Minha Vida, né? Ruinzinho são os locais onde eu moro. Esse apartamento na praia, na beira da praia, triplex, não é nunca um apartamento meia boca, né? Não, aí tudo bem, né? Não, aí eu concordo com você, né? Porque, na verdade, daquilo que ele tem direito, são as pequenas coisas, né? Eles se abraçaram tanto com a corrupção, tinham tanta certeza da impunidade, que não tinham cuidado nem com essas coisas menores. E só assim nessas coisas menores, olha o Capone nos Estados Unidos, né? É um vacilo com as coisas menores que você é flagrado. Às vezes, nas coisas grandiosas, você toma um cuidado enorme, né? Não, cuidado, porque a justiça pode nos encontrar aqui e acolá. Aí, às vezes, vacila nas coisas menores. Pois bem, então, Djalma disse.
Pois não. Produtiva, né? E às vezes por desconhecimento e ignorância, né? Diz isso que eu acabei de falar. O que eu acabei de falar é assim, que é o conhecimento, é o senso geral. Porque o autista, ele reage, cada um reage de forma diferente. Como você disse aí, cada um tem, assim, um foco numa coisa específica, exageradamente, né? Então, precisa ser mais bem entendido o que é o autismo e a gente parar com esse preconceito que muitos usam, preconceito contra os autistas. Pois bem, o nosso querido Djalma Pinto, também, como o Renato falou, ele disse, olha, essa história da prisão em segunda instância. Ele disse, olha, até 2009 era aceito pacificamente. O juiz mandava prender, acabou-se. Ele diz, olha, se você não confia no juiz, se o juiz mandar prender, se ele fundamenta aquela prisão, pode ser preso. Porque muitos ficam dizendo, olha, mas vai contra a Constituição. Aí os caras esquecem que, e aí, quando é a prisão preventiva? A prisão provisória? Está o Eduardo Cunha preso há talvez estava mais tempo do que o Lula preso. Só que o Lula foi condenado em segunda instância e o Eduardo Cunha, a prisão dele é uma questão temporária, né? Preventiva, perdão, né? Porque a provisória tem uma data para acabar. É preventiva, não tem data. Ele vai ficar o tempo todo aí. E aí é até um erro, porque muitos estão usando aí a preventiva como antecipação da pena, o que não pode acontecer. E aí eu fui atrás desse histórico da prisão em segunda instância. Ela vai acontecer, na verdade, a partir do regime militar para defender o Fleury, daí a chamada Lei Fleury, que o Fleury podia ser alcançado, era tido como um torturador, e ser alcançado por um juiz na primeira instância. Aí quando é que vê essa história de prisão só em segunda instância? Aí depois é que vê a Constituição de 88, com essa história de só é culpado quando transitado em julgado, mas mesmo com essa inscrição da Constituição, era permitido, como o próprio Djalma disse, a prisão já em segunda instância. Ele diz, eu sou favorável até à prisão em primeira instância, porque se tem que se confiar no juiz. Se o juiz não tem a credibilidade, que ele saia do judiciário. Eu concordo com ele, muita gente acha que não, né? Alguns advogados temendo, e ele fez uma crítica acerba contra a OAB. Ele diz que a OAB está longe do que já foi a OAB. E aí eu fui atrás, esse rapaz que hoje preside a OAB, o Fernando Santa Cruz, começa assim, é de esquerda porque o pai dele é um dos desaparecidos durante a ditadura. E o Bolsonaro chegou a dizer que o pai dele tinha desaparecido bêbado durante o carnaval. Aí já teve uma discussão em relação a isso daí. O Fernando Santa Cruz já tinha pedido o impeachment do Bolsonaro quando da votação do impeachment da Dilma. Ele queria a cassação do Bolsonaro. Esse rapaz, Fernando Santa Cruz, já foi candidato a vereador pelo PT no Rio de Janeiro e depois entrou no PMDB pelos braços do Sérgio Cabral. E ainda há rumores, porque eu não apurei, mas vi aqui, que ele recebia mais de 1 milhão do governo Dilma aí para fazer os negócios no escritório seu de advocacia, para fazer alguma coisa nos tribunais, e ainda teria mais 2 milhões do seu escritório recebido da Petrobras. Então, é um cara que é realmente petista, tem no seu DNA de esquerda e, além disso, é especificamente contra o Bolsonaro. E aí o Djalma colocou o dedo na ferida. Se a OAB é tão democrática, por que a sua eleição é indireta? Por que os advogados todos não votam para a presidência da OAB? O presidente da OAB é eleito indiretamente
pelos conselheiros federais. Os conselheiros federais são eleitos, cada um em seu estado. Esses conselheiros se reúnem e elegem lá o presidente da OAB. Pois é, não é? Portanto, aparelhada tanto quanto, né? Renato, só, eu queria voltar assim. Eu falei na segunda-feira sobre o ombudsman do jornal O Povo, certo? Que o ombudsman, que é o advogado dos leitores diante da redação, naquele domingo, ela foi a advogada do jornal O Povo, da redação, contra os leitores. E usou de vários artifícios. Um deles é que o jornal O Povo só não dava coisa boa do Bolsonaro porque não havia coisa boa a ser divulgada pelo Bolsonaro. Ela voltou ao assunto porque eu acho que os leitores também redobraram e disseram: olha, os redatores, os jornalistas do Povo são todos de esquerda e têm um viés contra Bolsonaro. Aí ela diz: não, realmente os nossos jornalistas, repórteres, eles se expõem muito quando fazem os seus artigos, mas o jornal é plural. Aí ela cita uma lista de articulistas para mostrar que o jornal é plural. Cita o Tasso, cita o Rodrigo Marinho, gente que é do lado liberal, contra o... Mas, assim, todos... Ela teve que buscar articulistas convidados, fora do jornal, cujo métier, cujo mistério não é o jornalismo, para dizer que o jornal é plural. Porque não tem ela como pegar um só de seus jornalistas para mostrar um artigo deles publicado no jornal que não seja contra o Bolsonaro, que não tenha um viés esquerdista. Desafio ao ombudsman. Procura um só jornalista que dá debatente no Jornal Povo que tenha feito um artigo a favor ou benéfico, ou pelo menos não ter sido antes Bolsonaro. E tem um fato grave que você disse que está no livro. Eu já sabia de rumores, né? Mas agora, como você disse que está no livro e o livro cita o nome dele, ele teria participado de um justiçamento, de um assassinato de uma pessoa que, segundo dizem, foi por questões mais passionais do que ideológicas. Ah, Renato, eu me lembrei, falando de OAB, a OAB também apoiou. Como o Globo fez, né? O principal papel do ombudsman é ser o advogado do leitor dentro da redação do jornal. Da redação da empresa também, né? Nenhuma.
Deixa eu dar um bom dia para a Valônia Campos, o Fábio Tásila, o Fernando Júnior, o Gilardi Alves Sinésio, Dr. Paulo Roberto Soares, Márcio Borges de Castro, um ótimo fim de semana para todos nós, início, né? Flávio Cavalcante, André e Renato, uma excelente semana. Grijalva Costa mandando um bom dia para todos, o Alexandre Viana, o José Soares mandando um abraço para nós, o Issa mandando um bom dia. O Jornal Povo virou um jornaleco comunista. Não sei se chega a tanto, né? Só duas coisinhas ainda que eu clipei aqui. Uma foi a revista Veja, trouxe aí sobre. Tem um robôter. É como se fosse um equipamento que mede na internet as atividades de robô. Aí disse vários robôs estariam fazendo trabalho para o Bolsonaro. Aí encontraram uma mulher, acho que foi o antagonista que encontrou a mulher, uma catarinense, uma senhora de idade, que usa muito a internet. Ela nem usava, não tinha nem perfil nas redes sociais. Aí ela fez uma cirurgia, né? Estava sem fazer nada e fez o seu perfil no Twitter e começou a fazer muitas postagens. E ela é Bolsonaro, é fã do Bolsonaro e tudo ela retuitava do Bolsonaro. Pois esta senhora foi identificada como um robô. Hoje ela está aí, é de carne e osso, uma senhorinha simpática, bolsonariana, né? Gosta do Brasil, acredita que o Brasil vai melhorar com o Bolsonaro, está exercendo o seu papel de cidadã, acha que deve fazer isso. Aí vem alguém dizer que a mulher é um robô, como se fosse um desses robôs contratados para fazer propaganda, para fazer disseminação de coisas do Bolsonaro. Não, ela é de carne e osso, acredita mesmo no Bolsonaro e, obviamente, ela é representativa de um número muito maior de pessoas que acreditam, como não tem condições já uma senhora, talvez de ir para a rua, faz a sua militância digital, que é muito comum hoje em dia, né? É até de fazer assim, elogiar essa senhora, em vez de ficar na ociosidade, no fundo de rede, ela é militante ativa nas redes sociais. Diz que jamais imaginava que tivesse essa repercussão, né? Faz lá o seu papel, acha que está dentro de casa, fazendo a sua parte, aí vem a revista Veja dizer que ela é um robô. Então, vamos ter um pouco mais de cuidado com isso.
Agora, Renato, tem dois aspectos. Ainda sobre pesquisa, Datafolha. Estou me batendo sobre o Datafolha. Tem uma curiosidade aqui, que ninguém me chamou a atenção para isso. Bom dia para Lulu Araújo e para Sandra Cabral. Tem lá um item que é perguntado assim: o que é que você. Opinião sobre o que o presidente fez pelo país nesses 3 meses, né, nesses 100 dias. Aí tem uma pergunta: ele fez mais do que você esperava? Esse é um dos itens da pesquisa. Esse presidente, durante esse período, fez mais do que você esperava? Aí tem números de Dilma, Lula e Bolsonaro. Adivinha quem é o campeão? Bolsonaro. Tudo bem que os números são pequenos. É assim, Lula fez mais do que esperava? 10. Não, Dilma fez mais do que esperava? 10. Lula, 12. Bolsonaro, 13. Mas olha só, se tem essa pergunta, se ela colocou essa pergunta, porque acha relevante. Se acha que é relevante, tem que falar sobre isso. Então ficou lá escondido. Fala-se muito que, e é óbvio que realmente Bolsonaro caiu, teve uma queda, isso é bom para alertar. Mas tem umas coisas meio idiotas, perguntar sobre a inteligência, percepção da inteligência, e você achar que Bolsonaro é menos inteligente que a Dilma, Lula vai lá, né? Lula tem uma inteligência, não tem leitura, não tem muita leitura, mas tem uma inteligência política fora do comum. Mas a Dilma não tem, pois é, pro bem ou pro mal, mas a Dilma não tem inteligência nem numa coisa, nem outra. Não vejo inteligência naquela mulher na hora que ela fala. Então, aquilo é um absurdo, né? Então, a Folha deixou, e a imprensa toda, ninguém comenta este item que pergunta: você acha que o presidente fez mais do que você esperava? Aqueles que responderem em relação a isso, Bolsonaro ganha. Ganha de Lula e ganha de Dilma. FHC não foi colocado neste item, certamente não foi perguntado a ele. Uma outra ainda, numa questão de uma pesquisa que saiu antes desta, de popularidade do governo e do presidente Bolsonaro, teve uma sobre o 31 de março. Olha só, grande, né? 60, 57% da população disse que essa data deve ser desprezada. 36% que deve ser comemorada. Mas a pesquisa, eu estou lendo um livro sobre a persuasão. O que você vai perguntar? Ele diz assim: as pesquisas são tão influenciadas que se você perguntar nos Estados Unidos se a pessoa é favorável aos republicanos ou democratas, e ela estiver diante da bandeira americana, ela vai responder que é republicana. Olha só, né? A pergunta já faz um direcionamento. A pergunta diz assim: o dia 31 de março marca o início da ditadura militar. Eu não sei se tem um militar. Dia 31 de março marca o início da ditadura no Brasil. Você acha que essa data deve ser comemorada ou desprezada? Olha, é quase que automático. A palavra ditadura já vai te direcionar. Então ele já diz assim, ele não diz assim: olha, o dia 31 de março, o que é que você acha? Foi o início da ditadura ou salvou o Brasil de uma outra ditadura? Não tem isso. Já entra com o dogma, né? Dia 31 de março marca o início, e já até historicamente está errado, porque mesmo sobre os critérios que se usem, que foi um golpe, né? Que houve uma ditadura logo após o golpe, esse golpe e essa ditadura só se concretiza no dia 9 de abril. 9 é 11 de abril, né? E não no dia 31 de março. Dia 11, né? Com o AI-1, né? Com o AI-1, com a arte constitucional número 1, que caçou alguns políticos, né? E elegeu e tirou a eleição direta, caçou a eleição direta. Até aí, ainda não é nem. Seria um regime de força. Na verdade, se você for pro âmago, o que é ditadura mesmo? A partir de 68. A partir de 68 não tem como. Aliás, o Gasper faz muito bem, né? A ditadura escondida, com medo, envergonhada, a ditadura escancarada. A partir de 68, com o AI-5, aí nós temos uma ditadura escancarada sob qualquer aspecto que você queira imaginar. Mas quando ela diz 31 de março, e por falar em ditadura, outra matéria boa hoje está na Folha.
Não, agora, pois é, o Padre Martins, nosso colega, está dizendo que em qualquer pesquisa de opinião, realmente a pergunta pode dirigir a resposta, consequentemente o resultado. É por isso, Padre, que toda vida, quando tem uma pesquisa, a primeira coisa que eu vou atrás é assim, como é que foi elaborada? Como é que foi formulada a pergunta? Como é que foi formulada a pergunta? Começa daí. Outra coisa, Renato, não se pode esconder o sol com a peneira. O Bolsonaro não pode. O Bolsonaro riu da história da inteligência, né? Ele riu realmente da pesquisa, mas ele próprio, e aí acho que é sensato, é maduro dele, reconhecer que as pesquisas, embora os números não sejam exatos, há uma tendência de descrédito do governo, que se esperava muito do governo. Agora, há que se estudar dois aspectos em relação ao governo Bolsonaro. Fazia tempo que não havia tanta expectativa em torno de um governo quanto do Bolsonaro. E é óbvio, né? E é óbvio que diante de tanta expectativa, você não terá em 3 meses, diante dessa realidade horrorosa que é o Brasil, dar conta dessa expectativa. É tanto que, Renato, que há um outro aspecto na pesquisa que é pouco discutido, é que 59% dos entrevistados acreditam que o Brasil vai melhorar, que o Bolsonaro vai dar conta disso daí. Ponto. O outro aspecto é assim, desses 3 ou 4 presidentes que foram eleitos nos 3 primeiros meses de mandato, nunca foram tão acossados pela imprensa. A própria imprensa, assim como a população, concede esse período de lua de mel para os seus governantes, até para ver o que é que acertam, o que é que não acertam. Desde o primeiro dia, a impressona como um todo bateu, bate e está batendo no Bolsonaro. Então, são aspectos que tem que levar em consideração nessa pesquisa. Mas não se pode deixar de achar que botar como avestruz, esconder os olhos na areia para fugir do problema. Não, há um problema e eu acho que o Bolsonaro já está revendo isso daí, né? As suas atitudes já dizem sobre isso daí. Há realmente, não só no Congresso, a própria população já está entendendo que tem que ter essa reforma, e essa reforma, um cara fez uma análise interessante, que o Cid estava dizendo aquela bobagem, repetindo a bobagem que os petistas dizem que essa reforma é contra os pobres. Aí o Fernando Schuller, se não me engano, fez uma avaliação, diz, olha, se essa reforma realmente fosse contra os pobres, ela passaria rapidamente no Congresso, porque o Congresso, os pobres, não tem nenhum lobby que o defenda lá. Na verdade, quem tem lobby são os servidores públicos, são as pessoas privilegiadas que estão sendo alvejadas por esta reforma. E aí eu quero louvar a Jovem Pan. A Jovem Pan soltou uma nota, né, dizendo que sempre teve lado. O título é Reforma Já. A Jovem Pan tomou partido sempre que esteve em jogo o destino do Brasil, diz o início da nota. E é por isso que nossa empresa decidiu apoiar, sem hesitações, a reforma da Previdência. Esse é o primeiro parágrafo de uma nota de 3, de 4 parágrafos, em que ela diz reforma já. Então, nós também, eu acho que aqui o programa vai se associar à Jovem Pan e dizer nós somos, está claro nas nossas conversas de todo dia, né? Nós somos pela reforma já. E essa reforma não tem nada contra os pobres, tem contra os ricos, os privilegiados. E o senhor Cid Gomes, é óbvio que sabe disso. Agora, o que está por trás disso é que a reforma do nosso querido Paulo Guedes, se ela for colocada na sua inteireza, vai trazer aí para o Brasil em torno de R$ 1 trilhão deixar de ser consumido. E, obviamente, se isso acontecer, o Brasil será um canteiro, será um chamariz para investimentos internacionais. O que é que vai acontecer com isso? A nossa economia vai lá para cima e aí não há quem bata o Bolsonaro na sua reeleição. E esses caras não querem isso. Esses caras querem até que o Brasil não se dê bem para que eles assumam o poder. E isso sim é deplorável.
Aliás, Renato, você me permite, Renato? Você me permite fazer uma sugestão aí da sua voz? Você gravar também, fazer um texto igual esse da Jovem Pan, esse nosso, para a gente veicular também junto com os comerciais a nossa postura em defesa da reforma já, da nova Previdência, reforma da Previdência. Vida longa à TV Assembleia, né? Vida longa à TV Assembleia e parabéns. Parabéns, parabéns, Renato. Parabéns pelo Questão de Ordem, onde você se revela um grande, um excelente entrevistador. Mas o Fernando Júnior faz um pedido a você. Avise o Renato que, pelo amor de Deus, não fale em 13 anos. Diga 12 anos e 12 meses. Esqueça esse número 13, né? Sim, eu tinha feito aqui, falar de ditadura. A Folha de São Paulo fez uma boa análise dos livros paradidáticos do MEC de história, né? Porque o ministro Vélez está dizendo que vai colocar ali, vai incentivar que os livros dêem uma versão também que não seja golpe. Pois bem, os livros analisados pela reportagem da Folha de São Paulo, todos eles, né, falam que houve realmente um golpe. Alguns dizem que foi golpe militar, outros que foi golpe civil-militar e outros simplesmente golpe. E aí a Folha de São Paulo achou que estava tudo maravilhoso. O problema é quando vai falar de Cuba. Nenhum dos livros, nenhum, diz que há uma ditadura em Cuba. Fala das coisas boas que aconteceram em Cuba
e realmente aconteceram algumas coisas boas, é óbvio, né? Na ditadura nossa também aconteceram muitas coisas boas, né? Mas não fala, na nossa, diz que foi ditadura. Na cubana, que ainda hoje não fala que foi ditadura. E quando vai falar, são duas coisas, né? Cuba não teve ditadura, no Brasil teve. Em Cuba, a ditadura que ainda persiste, portanto, não pode ser esquecida por nenhum historiador. Digamos que foi durante 3 anos, o historiador achou um interstício pequeno e não colocou. Não. Cuba é uma ditadura longeva, uma das mais antigas ditaduras que estão no ar, ainda em vigor. E os nossos queridos autores dos livros de história, que são passados para os nossos alunos, não dizem que a Cuba é uma ditadura. E quando vamos falar do governo Lula, vocês colocam loas no Lula, né? A Folha, enfim, a Folha fez alguma coisa, né? Equilibrados, livros didáticos falham em ditadura cubana e governo Lula. Quando fala do governo Lula, vem falar do Bolsa Família, vem falar do desenvolvimento do país, mas não fala, por exemplo, do mensalão, não fala, por exemplo, da corrupção que graçou durante esses anos todos no Brasil. Tudo bem, a Folha acha que aqui não há doutrinamento, que não há um discurso para fazer a cabeça dos estudantes. Ora, quando você nega os fatos, quando você omite fatos, você está fazendo um discurso. É um tipo de discurso, portanto, é um tipo de doutrinamento. Você está doutrinando as pessoas de que houve uma ditadura no Brasil e não houve uma ditadura em Cuba. O que é isso? Que coisa mais doida. É óbvio que está havendo uma doutrinação quando você diz que houve 25 anos de ditadura aqui no Brasil e não fala dos anos todos de ditadura em Cuba. Quando você fala que houve 1000 maravilhas do governo Lula e não fala dos problemas que houve no governo Lula, é óbvio que isso é uma doutrinação. Pois é. No Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, né? Foi pelo Exército ou foi a Polícia Militar? Mas o Exército ainda está atuando lá nessa coisa de combate à repressão? Eu vi militares, né? Mas não sabia que era do Exército, né? Terrível. Não, Renato, só um reparo. Não, Renato, só um reparo. O reparo assim, o cara disse assim, citou o Geisel, certo? Eu vi há pouco, né? Citou o Geisel, porque o Geisel diz que iria entregar de volta para o civil, porque não era função das Forças Armadas ficar no poder comandando o país. Aí ele pergunta, e agora cheio de militares no governo, não estaria acontecendo? Vocês não aprenderam essa missão com o Geisel? Aí o Mourão deu essa resposta que você vai dizer agora aí.
A percepção de que governar era devolvendo o poder dos civis em 1985. A historiografia da ditadura militar, por exemplo, demonstra que essa percepção motivou líderes como o general Geisel a iniciar a transição de volta. Você está colocado de uma forma diferente. Por que a questão que o general Geisel aprendeu? O Mourão vai responder. É. Desde 64 era autoritarismo. Agora tinha tons, né? Havia o autoritarismo porque na hora em que você caça deputados, caça governadores, né? Já é uma medida autoritária. Em 68 é a ditadura escancarada. A partir do AI-5, a ditadura escancarada. E eu concordo com o Renato, porque esse desenho, você fala do Figueiredo, mas o grande desenhador, o grande designer da entrega dos militares de volta para o civil foi o Geisel. Até a colocada do Figueiredo, ele já desenhou tudo. Vai entrar o Figueiredo, e o Figueiredo vai fazer a anistia. Era a distensão, né? A abertura lenta, gradual, né? De extensão.
cearense que queria se insurgir, né? Exatamente. O Gás segurou a onda, né? Eu lembro. Segurou a onda e botou o Figueiredo, né, dele para dizer, esse aqui vai garantir. E a partir daí, antes, 85 marca a saída dos militares do poder. Mas concordo com o Renato, já havia eleições gerais aí para governador, já antes mesmo de 85, antes dos militares saírem do poder, né? Bom, André, antes de você falar do rapaz aí, ainda sobre a morte lá do Rio de Janeiro, foi realmente uma operação dos militares. E o doutor Paulo Roberto, diga para o André que o músico não parou numa blitz. Doutor Paulo, não confere isso aí, pelo menos até as informações que eu tive. Não tinha blitz, não tinha nada disso daí. Segundo a versão do Exército, é que um carro parecido com aquele já tinha enfrentado o Exército, atirado, sem mais nem menos, né? E ele confundia aquele carro com o carro dos bandidos. Então, foi uma ação realmente desastrada, né? O Exército não está preparado para essas ações de rua, né? Mesmo estando preparado, acontece, como a gente viu aqui, mas ainda dentro de mortes, hoje, o editorial da Folha de São Paulo traz o de baixo, diz assim, mortes demais. Lembra aqueles bandidos que a polícia paulista matou? Eram 25 bandidos e a polícia paulista, num tiroteio, sem a morte de nenhum civil, sem a morte de nenhum policial, a polícia paulista matou 11 bandidos que estavam fortemente armados. Sabe o que é que a Folha diz? Pouco há a comemorar na ação da Polícia Militar em Guararema, a pacata cidade paulista, onde a rota matou 11 de 25 suspeitos de assaltar 2 bancos. Quando muito, olha o que a Folha diz, quando muito, pode-se registrar que foi sorte nenhum civil nem agentes saírem feridos ou mortos da violenta ação. Matar, pois não é, né? Matar não é obrigação primeira da polícia. Ao contrário do que parece sugerir autoridades e políticos e o sentimento da população. Seu ofício é capturar inimigos criminosos e levá-los à justiça. Não existe pena de morte no Brasil. Rapaz, afirmar que os assaltantes armados de fuzis e escopetas não foram a passeio até Guararema não chega a ser um argumento. Caramba, os caras estão com escopeta e estão com fuzis e estão enfrentando a polícia. Quer que faça o quê, Folha de São Paulo? Manda os teus repórteres lá para a lição de cidadania. Pois não é? Suspeita esse jornal, é. Você gosta, né? Putz, chupa. Abraço, amigo. Grande abraço para o Renato, para você, para os nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção. E até ter um dia bastante proveitoso. E até amanhã, com a graça de Deus.